Maestro Francisco Mignoni, paulista da capital. Capitalista, claro. Capitalista. Muito bem. O senhor quer contar alguma coisa a respeito dos seus primeiros anos em São Paulo? Eu fazia parte de uma família muito pobre. Meu pai tinha poucos recursos, ele tocava flauta, e tinha pouco trabalho naquela época, 1898, 99, 97. Então minha mãe ajudava. Ela ajudava a dar coisas de costura. E eu observava desde criança a luta que havia em casa para o prosseguimento da vida normal. Bom, isso durou vários anos, até que eu completei 6 anos. Eu completar 6 anos, eu aluguei um piano. O piano e me colocou a frente do piano. Agora vamos começar a estudar música. Quer dizer, o estudo da música começou debaixo da orientação do meu progenitor. Muito bem. Ele era muito prático, ensinava pouca teoria. A teoria a gente aprende tocando. Eu tocando que você aprende, que você aprende uma teoria que depois não sabe aplicar. Quando eu estudar antes o instrumento, depois você estuda a teoria para ver como é. Mais adiante, continuando os estudos, entrei em vários colégios. Somente em colégio de italianos. Porque naquele tempo havia muitas escolas italianas em São Paulo. Pulavam até, brigavam entre eles os diretores. Então frequentei várias escolas, de acordo com as possibilidades do meu pai. Uma escola depois à noite, a esposa pudesse pagar, então passar para outra escola. Foi muito difícil nesse período. Finalmente, meu pai conseguiu o lugar de professor de música no Colégio de Ciências e Letras. Aí, finalmente, ele arranjou com o professor que eu pudesse estudar gratuitamente. E fiz todos os meus estudos no ginásio, praticamente de Ciências e Letras. E naquele tempo eu era dirigido pelo Luiz Santos, uma pessoa que ficou sempre gravada na minha memória pela sua maneira cordial e afetuosa com a qual ele me tratava, com uma muita diferença, talvez devido à amizade que ele tinha com meu pai. E finalmente, comecei a estudar intensamente piano com o professor Silvio Monte, que era um colega do meu pai. O professor Silvio Monte que deu as aulas de piano, estava muito religiosamente e tal. Acho que meu pai não pagava as aulas, porque não tinha condições. Até chegar numa certa idade em que fui colocado à frente de um piano num cinema mudo para tocar durante as exibições dos filmes. Naquele tempo eram filmes muito primários. E que cinema é esse? Era o Biju Salão. Ficava perto do Teatro Polipiano. Ambos foram demolidos e hoje o Vale do Jabaú que passa ali. Havia mercado à frente, interior. Tudo isso não mais existe, foi tudo demolido. Que época? 1906, 1907, por aí. E fui continuando meus estudos, até que aos 12 anos comecei a estudar Manuel Consalvino de Benedictus, um professor muito conhecido em São Paulo, que deixou um nome pela sua habilidade e sua perícia como harmonista que ele tinha. E finalmente fui estudar piano com o professor Agostinho Cantor. Mas nesse período todo eu sempre tocava em cinema, porque eu, naquele tempo da educação que nós tínhamos, tudo que ganhávamos ia para os nossos pais. Eu ajudava também em passar melhor tempos que tinha passado que tinham deixado para trás, para passar. Mas o seu gosto pela música, então, já vem da parte paterna. Paterna, né? Sim. Então ele via sempre com cantores. Ele gostava que eu acompanhasse cantores. Ele conhecia no teatro, projetava. Eu comecei a acompanhar cantores. E também comecei a ter um gosto pela ópera. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu sabia de qual era a porção de óperas. Devido a esses cantores que proporcionavam a ocasião de conhecer o teatro lírico, né? Mas sempre tocando em cinema. Passei por muito cinema daqui em São Paulo, no rádio, no Brás, no Teatro Espelho, enfim, dezenas de cinema.
Tudo quanto era cinema eu ia tocando, vai da minha vida, ia para frente. Até que o professor do ginásio do Estado, o senador Freitas Vale, se interessou por mim. Ele viu que tinha muita facilidade para a música e tal, me convidou à casa dele e tal. E me ajudava muito, especialmente nas aulas, nas altas, eu passava com facilidade, mesmo sem ter estudado e tal, ele me ajudou o mais que podia. E essa ajuda chegou ao ponto que em 1920 ele me deu, como chefe que era do pensionato artístico do governo de São Paulo, uma pensão para aperfeiçoar os meus estudos na Europa. E ele se tornou, para mim, uma espécie de segundo pai. Lógico. Ele fez o que meu pai não podia, ele não tinha mesmo para lugar, né? E na Europa eu passei praticamente 9 anos. 5 anos em Milão, numa pensão, trabalhando, estudando no Conservatório José I, com o professor Vincenzo Ferroni, e acabei me diplomando em composição. Mas nunca descurei do piano. Sempre tratei de tocar piano. E depois, com o tempo, consegui permissão de assistir aos ensaios do Teatro Scala. Assisti muitos ensaios do Toscanini. E eu me tornei amigo de um dos colaboradores do Toscanini, o Maestro Caluzio. E o Maestro Caluzio também me ajudava, mandando alguns cantores para ensaiar e ganhar mais alguma coisa e tal. Eu levei uma vida assim, bastante folgada. Ganhava bem, mas gastava tudo. Bom, mas teve a oportunidade de conhecer muitos lugares. Sim, de fato, eu viajei, fui à Suíça, à França, à Espanha, Portugal, Áustria, Alemanha, norte da África. Eu excursionava e começava a dar os meus concertos também de piano. Lógico. Eu também fui concertista de piano. Depois deixei, porque não era possível fazer as duas carreiras, de compositor e pianista. E como eu estava como pensionista do governo de São Paulo, como compositor, eu tinha que responder pela composição musical, sobretudo, né? E essa sua composição musical sempre manteve o espírito de brasilidade. Eu procurei sempre dar, porque quando moço, eu escrevia muita música popular, com pseudônimo, do Chico Bororó. Por aquele tempo, escrever com o próprio nome era degradante, depreciativo quase. Então você escrevia com um nome qualquer, nome índio, Paraguaçu, Bororó, Iberê, estamos assim, índios. O Manuel Bandeira tem um pseudônimo que ele foi em algumas composições dele, inclusive na modinha do Villa-Lobos, com o Nhomanduca. Exatamente. E Manduca Piá, os dois pseudônimos. Realmente porque eu escrevi coisa mais fácil, mais acessível ao público, era bem degradante, como eu disse há pouco, né? É o caso também do Marcelo Pinambá, né? O Pinambá, exato. Marcelo Pinambá tinha chamava Edu Lobo, se não me engano. Fernando Lobo, é assim que tinha outro nome. Ele procurava muito para que eu tocasse as músicas dele, tá? No tempo em que eu tocava no Teatro Espéria, no Cinema Mudo. E no Cinema Mudo aprendi também a ser chorão. Porque na última sessão, os músicos apagavam as lâmpadas e tocavam de cor. E cada um improvisava alguma coisa para encher o tempo para assistir o filme que se desenrolava na pantalha. Alguém mais na sua família teve pendores musicais também, não? Todos os meus irmãos estudaram música. Quantos irmãos? 4 irmãos. Todos eles, uma irmã também, todos musicistas, todos pianistas. Nenhum deles naturalmente seguia a carreira até o fim, né? Depois cada um se especializou em qualquer outra coisa na vida, né? Certo. Muito bem. O seu irmão Domingos foi professor de coral, né? Foi professor de coral em vários colégios. E no Rio Branco, onde ele esteve até falecer, né? Ele lecionou, e tem turmas que ainda hoje eu lembro com muita saudade, que era muito dedicado aos seus alunos. O outro irmão era pianista, acompanhador, tocava em orquestras e tal. Mas ele nunca levou pendores extraordinários pela música, né? Vivia da música porque era um meio de vida apenas. Maestro, o senhor gostaria de falar sobre um apanhado geral, lógico, sobre a sua composição, sua obra? Minha obra, como eu disse, foi encaminhada para o teatro italiano. E a razão por que me mandaram a Milão estudar. Você vai estudar na terra onde viveu Carlos Gomes, que é Milão, não sei o que, tá?
E lá eu comecei realmente a querer escrever, procurar libretos de coisas, escrever uma ópera. Mas eu me lembrei que eu tinha tomado parte de um drama, O Contrafogo dos Diamantes, do Afonso Arinos, interpretando o papel de Maestro Plácido. E fiquei realmente empolgado com esse trabalho. Quando apareceu a oportunidade de escrever uma ópera, me lembrei. E procurei um libretista italiano que, depois da tradução que eu fiz do drama todo, ele arrumou um libreto possível, com situações líricas bastante boas e teatrais também. E a ópera foi levada em 1924, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a primeira audição, no dia 20 de setembro de 1924. Teve grandes intérpretes, porque, como eu tinha muita facilidade em exprimir, em tocar piano, me apresentava bem, os artistas se encarinharam por mim. E a maioria deles aceitou cantar a minha ópera, que foi levada com um estupendo sucesso, e depois repetida em São Paulo 2 vezes. Essa ópera, só mais tarde, em 56, teve uma reprise, que ficou nisso por enquanto. Mas depois dessa ópera, procurei outros libretos. E fui fazer uma grande visita a um grande amigo na Espanha, uma visita a um grande amigo na Espanha, e ele me apresentou um libreto, El Caião, O Enjeitado, que eu achei esse nome muito feio, então mudei para O Inocente. E escrevi uma ópera que tem características entre italianas e espanholas. Uma ópera assim, meio definida, né? Uma ópera de transição. E finalmente escrevi mais tarde a ópera Chalaça, que é a personagem do Império que todo mundo conhece, que é o Rufião de Dom Pedro I, né? E depois dessa surgiu outra possibilidade, que é o Sargento de Milícias, extraído de Memórias do Sargento de Milícias, né? Essa foi a última. Essa foi a última. Agora estou escrevendo outra ópera, Maria Louca, com o libreto de Guilherme Figueiredo. Não sei se conseguiria acabar essa ópera, eu sei que vai me dar muito trabalho. Uma ópera muito coreográfica, tem muitos coros. Baseada na rainha. Na rainha louca, a mãe de João VI. Maria I. Maria I. E também tem uma ópera inacabada, que é Café, com o libreto de Mário de Andrade. E depois do falecimento do autor, eu não tive coragem de retomar essa ópera, porque ele era tão solícito e tão cheio de colaboração, de vontade de fazer uma coisa completamente diferente. E quando ele faleceu, eu me senti de mãos vazias. Não, mas você não tem o libreto? Tem o libreto. Mas ele mudava muito, de acordo com as minhas exigências, e criar situações teatrais que... Então ele leva de um dia para outro, modificava. E com o desaparecimento dele, eu me senti um pouco, como disse há pouco, esvaziado. Mas eu penso em poder retomar essa ópera, porque o que eu procuro é ter meio de subsistência, porque a minha vida ainda hoje não é fácil. Eu também queria me fazer uma pergunta, se o senhor não tem tido apoio durante esse tempo todo de governadores, de presidentes. Não, como se conseguiu um lugar na Escola Nacional de Música, de cadeira de regência, onde durante 35 anos existia essa função de professor de regência. Tanto que esses regentes que hoje estão no Brasil são todos meus alunos. Começar pelo Eliezer de Carvalho, o Moreira Lebão, Mário Tavares, a Cláudia Peixe de Massa, todos esses regentes foram meus alunos. Mas isso já me dava para viver com um certo conforto, dando umas aulas particulares e tal. O governamental tive pouco apoio. Porque eu também não gosto de pedir, solicitar. A FUNARTE, Ministério da Educação. Não, a FUNARTE não tem. É um trabalho ou outro isolado apenas, né? A FUNARTE também dá de volta e meia um trabalho para fazer, escrevi 2 bailados para eles e tal, pagaram e acabou. Isso fica apenas da encomenda, né? Maestro, e quanto às peças ligeiras, as suas valsas de esquina, os seus choros? Bom, as valsas de esquina surgiram de uma apresentação que eu fiz ao bar de 3 valsas brasileiras. Ouvindo, diz, essas valsas me lembram aquelas valsas de esquina que nós tocávamos nas nossas namoradas, altas horas da noite. Então ficou com o nome de valsa de esquina. A primeira coleção de 12 valsas. 12 valsas porque cada uma tem um tom. São os 12
tons cromáticos da escala diatônica. E aí também, Então os editores ficaram interessados, então em Casa Record me encomendou 12 valsas, que eu em lugar de chamar de esquina, eu chamei choro. Também são 12 valsas. E ultimamente eu tenho composto mais 12 valsas brasileiras, que são as minhas valsas. São as valsas brasileiras como são elaboradas, dentro de uma sofisticação nacionalística quase, né? isso é muito bom. No setor de apresentações, o senhor tem tido a oportunidade de correr o Brasil inteiro? Eu já tenho percorrido o Brasil, comecei no Sul, em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, e depois em Minas Gerais várias vezes. São Paulo, fiquei durante vários anos e uma porção de demonstrações do que eu podia fazer, tanto compositor como pianista. E às vezes até como regente. Ao norte eu tenho ido nesses últimos tempos. Recife, João Pessoa, Belém e finalmente Manaus. Conheço bem o Brasil, percorri bem. Em Brasília também tenho tido várias apresentações e sempre com sucesso. E dentro de poucos dias voltarei a Brasília para reger um concerto sinfônico a pedido da Sociedade Sinfônica dessa localidade. Agora, geralmente as suas idas ou vindas a São Paulo, ou idas a outros locais, são sempre, têm sido sempre de caráter de apresentação, de orquestra. Em geral eu gosto de eleger as minhas obras. Rarissimamente, antes eu elegia muito Beethoven, Wagner e tal, mas eu deixei, porque eles não precisam de mim para serem os grandes que são. A minha música precisa realmente de mim, precisa ser exibida, precisa ser levada ao conhecimento dos outros. O que adianta levar, por exemplo, Beethoven na sinfonia outra vez, se a obra já está consagrada, reconhecida, que todo mundo tem centenas de gravações, perder o tempo para eleger na sinfonia, francamente. Certo. Porque também com os meios de comunicação, que são os melhores possíveis hoje, ao invés de se promover essas apresentações de músicas brasileiras, de compositores brasileiros, mesmo as temporadas líricas não apresentam nada de novo brasileiro. Exato. Sempre Verdi, Mascagni, Puccini, que, mesmo no seu próprio dizer, não necessitam da apresentação permanente que a gente faz deles. Mas elas têm a promoção do público que vive dezenas de anos já, né? Porque são obras muito conhecidas que são ouvidas com prazer pelo povo, né? Principalmente pelos desavisados da música, né? O que é que o senhor acha da atualização ou modernização, não na parte musical, lógico, mas na parte de vestimentas, de diálogo, das óperas? Pode ser procurado dar muita movimentação, apresentações diferentes, e não acompanhar o que sempre se tem feito até hoje, né? Procurar dar umas apresentações que realmente há uma parte do público que deseja dessas novidades. Mas no espetáculo lírico, especialmente, o que o público quer ver é a voz. Que haja boas vozes e bons cantores. A indumentária passa em segundo lugar, em geral. Mesmo a cenografia. Em geral, a cenografia é muito rica, é porque a parte canora é fraca. Então, substitui essa parte com a outra. Mas quando há uma linda voz, nós esquecemos tudo. Ela nos envolve completamente. Eu também, quando ouço uma grande voz, eu me esqueço. E o senhor acha que no Brasil existem grandes cantores líricos? No Brasil há bons cantores líricos. Grandes não no momento, né? Já tivemos grandes cantores. No momento temos bons cantores líricos. E na apresentação de uma ópera, muitas vezes se faz necessário trazer um cantor de fora. Especialmente um cantor especializado em algumas óperas, né? Falstaff, Otelo, e por ser cantores realmente especializados, eles são contratados. E mais da Itália ou de outro país? Isso é diferente. Vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália. A Itália é o celeiro, porque são as grandes vozes, né?
Mas também nos outros países há grandes cantores e belas vozes. Mas nós gostaríamos de saber ainda da sua opinião sobre compositores brasileiros. Bom, eu sou amigo de todos os compositores brasileiros. Basta ser compositor brasileiro que é meu amigo. Automaticamente meu amigo. Agora, cada um segue a sua orientação. Sim, e do passado? No passado, por exemplo, a figura mais empolgante, mais leve do passado é Carlos Gomes. Ninguém pode discutir mais o glorioso passado de Carlos Gomes. Hoje, naturalmente, a produção dele recente-se a falta de grandes cantores. Ele escrevia para grandes vozes. Essas não mais existem. E você que, em geral, é um espetáculo de Carlos Gomes necessita, em primeiro lugar, vozes. Como dizer assim, voz e voz. Agora, depois do Carlos Gomes, a outra figura fantástica que apareceu foi o genial Villa-Lobos. Villa-Lobos realmente sentiu a necessidade de nacionalizar a nossa música. Mas não por um partido tomado, por uma resolução tomada, ou cerebralmente tomada. Apenas que ele sentia assim, brasileiramente. Foi o primeiro compositor que realmente sentiu a música brasileira. E chamava-la melhor, nacionalista. Porque brasileiro é toda a música escrita por brasileiro. Bom, mas Villa-Lobos teve influência direta da semana de 22? Não, ele estava além da semana. Quando o Villa-Lobos chegou, ele estava muito mais além da própria semana. Ele tinha ido muito além. Ele não foi retardatário, já antecipou-se. Aquelas coisas todas aqueles dispositivos toda a semana, ele já tinha superado. Estava muito além. O jeito dele fez precorrer os tempos. E toda a produção dele, enorme, opulenta produção dele, é toda baseada justamente no achado. Ele tinha achados realmente geniais. Ele não era um homem de grande técnica, mas feia. De uma vontade, que ele mesmo não podia controlar e compor. Ele sentia a necessidade de compor. Isso acontece também na escultura, né? Necessidade de trabalhar com a mão, a intuição, querer fazer, querer mexer com os elementos. E ele quis mexer com a música, e realmente ele conseguiu. Depois tivemos outras figuras muito importantes, como Mozart, Camargo Guarnieri, que realmente, sem dúvida nenhuma, é o melhor nosso compositor de música nacionalista que temos, né? E outros novos que estão aí, Santoro, Santoro, Marlos Nobre, Souza Lima, o nosso amigo Vasconcelos também, né? São todos jovens que estão trabalhando. O Souza Lima também trabalhou muito pela nossa música. Não foi reconhecido em vida no valor que ele tinha, né? Mas, em todo caso, deixou uma obra volumosa e muito importante, e que com o tempo ela será valorizada e aceita como deveria ter sido aceita. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre o seu... Agora temos a companhia de Sérgio Vasconcelos Correia, que muito nos honra e é sempre muito bem-vindo. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas se ele podia dizer alguma coisa sobre o São Paulo que ele conheceu nas suas recordações de rapaz. Eu me lembro quando nasci, quer dizer, os primeiros anos que eu comecei a tomar conhecimento que estava vivendo, eu era na Travessa do Paredão, que hoje se chama Xavier de Toledo. E na frente tinha um morro, com umas escadarias todas, onde tudo quanto era italiano morava ali. E naquele tempo, a imigração italiana era engraçada, formava quistos. Por exemplo, no Brás era de calabreses, na Bexiga, que é a atual Bela Vista, eram de, não sei, pugliesi, das Apúlias. E na Xavier era tudo italiano de Salerno, Nápoles e tal. E formaram esses quistos. E eu me vi realmente no quistos napolitano e salernitano. Tá? Eu conhecia, tanto que ainda hoje eu falo aquele dialeto por ouvir falar. E tinha uma vida bastante difícil, como eu disse há pouco, né? Meu pai era pobre, não tinha condições de vida e tal, mas assim mesmo, ele infundia em nós uma alegria pela música. Em casa só se falava em música, só se fazia música, só vinham músicos, e eu fui levado à música assim,
Isso é um orgulho nesse ambiente musical que meu pai criou em volta de nós. Isto, entrando agora na conversa, estou chegando, pode ser que eu faça alguma pergunta que o senhor já tenha respondido tudo. Completando. Mas uma coisa que me deixou sempre assim muito curioso é o porquê do Chico Bororó, ou Bororo, não sei. Bororó porque no tempo que se escrevia música popular, eu tinha muita gente que escrevia música popular. E pôr o próprio nome nas óperas era degradante. Então colocavam sempre um nome de origem indígena, Paraguaçu, Bororó, e outros, Iberê. Para que nome indígena que servia, né? Era para despistar, para não dizer que era o próprio nome. O Caminho, que era um dos editores, também musicista, escrevia música popular com o nome de Nimarco, o contrário, o Caminho arrevezado, né? Para não botar o nome de Caminho. Isso foi até mais ou menos 1922. Com o advento da Semana de Arte Moderna, tá? Abriram-se os horizontes e apagaram-se essas bobagens que o homem cria e que gosta de criar. Né? Mas hoje voltou. O pseudônimo voltou hoje. Então, há autores que quando não querem pôr o próprio nome numa obra porque a consideram mais fraca ou pouco expressivo, põe o pseudônimo, não é? Mas é engraçado botar um pseudônimo sabendo quem é. Tem um valor muito relativo. Veja, por exemplo, o caso do Adoniran Barbosa. Quando ele começou a aparecer, um dos produtores disse: o seu nome, João Rubinato, nunca vai ser possível para um artista, para um compositor, para um cantor, você precisa usar outro nome. Adoniran, e ele era amigo do Barbosa, né? Ficou Adoniran Barbosa. E há muitos casos hoje de compositores ou músicos ou cantores que usam o pseudônimo. Tem muito autor que tem medo do próprio nome. Eu tenho vergonha. Eu vou citar logo um grande poeta italiano, Gabriele D'Annunzio. Gabriel D'Annunzio, quer dizer, o arcanjo Gabriel que veio anunciar a Virgem, quer dizer, o nome puramente escolhido, porque o verdadeiro nome dele era Giacomo Rapagnetta. Ele não chamava Gabriel D'Annunzio, mas o nome era Rapagnetta, tão feio, que ele achou. Então ele ia ser o arcanjo Gabriel que veio anunciar a Virgem, a vinda do Salvador. É bem escolhido. Porque veio que o negócio de pseudônimo sempre existiu no homem, ou por fraqueza ou por vaidade, às vezes. Por botar o nome mais bonito, no caso do D'Annunzio. Botar o mais bonito, mais empolgante, que mais chamasse a atenção. E há muitos autores que nós conhecemos que não tinham aquele nome, não, que nós conhecemos. O Marcelo Tupinambá é um caso, né? Não, isso é mas mesmo na literatura, tem muitos nomes que não são os verdadeiros nomes dos autores. E ficaram na história com esse nome trocado com pseudônimo, né? Mas o que eu queria saber era se o Chico Bororó deixou muitas músicas. Eu deixei 150 músicas, sendo que uma delas eu toquei ontem à noite, num programa que fizeram aí de televisão. Eu me lembrei e toquei. E muitas delas ainda me lembro muito bem porque eu improvisava. E que gêneros? E que gênero popular em geral, né? Era o samba, o machixe, ragtime, ragtime que naquele tempo era muito igual, né? Algumas bodinhas, canções, enfim, de acordo com o gosto do momento, né? E da época. Quer dizer que então quando o senhor foi para a Itália estudar, o senhor já tinha a nacionalista? Nacionalista e o curso completo de composição, feito com o maestro Agostinho Cantu. Eu tinha um curso completo, mas naturalmente cheio de vinculações, especialmente com a ópera italiana. Porque meu pai tinha essa coisa, ele era muito italiano. E levava sempre a assistir ópera, os cantores apareciam em casa, a amizade que ele trocava. Ele estabelecia com esses cantores. Então eu tive sempre esse gosto pela ópera italiana. E ainda hoje, na minha música, volta e vem, e o italiano vizinho do Brás, como dizem, que não sou do Brás, sou da Chaveira de Toledo. Ainda aparece de vez em quando nas minhas músicas, especialmente nas canções. Eu escrevo bem para canto por ter ouvido muito canto. E eu escrevo bem porque eu sei que todos os cantores, quando cantam minhas obras, se sentem à vontade. Não tem dificuldade. Isso é uma coisa que veio de uma tradição de ópera que eu acompanhei e que ainda hoje acompanho, porque eu acho que a ópera ainda é uma forma de arte que empolga qualquer compositor.
É a forma mais completa que temos na composição musical. Uma vez conversando com o Souza Lima, ele me disse o seguinte, que ele morava em frente à sua casa e que havia uma disputa entre os dois pianistas para ver quem estudava mais. Como é que é essa história? É autêntica. Nós morávamos assim, um frente do outro. Então abrimos a janela de manhã para mostrar as próprias valentias, as próprias possibilidades técnicas. Se ele estudava, por exemplo, o minuet de Paderewski, o dia seguinte estava tocando também esse minuet. Era Beethoven que estava tocando Beethoven também. E nós escancarávamos na janela para massacrar os ouvidos do oponente. E onde era isso? Na rua de Santo Antônio, número 29, ainda estou bem lembrado. Isso faz... Tive muitas aventuras, muitas ilusões, e afinal de contas eu nunca tive em São Paulo um grande amor. Mais assim experiências que partiam mais do sexo que do coração. E as valsas de esquina, o que o senhor conta delas? Eu já contei a origem das valsas de esquina. E são 12 tons menores. A valsa de esquina é justamente para retomar um pouco do Chico Bororó, que eu tinha abandonado, mas que sempre ficou dentro de mim, né? E foi fácil para mim escrever a valsa paulista, porque realmente elas são valsas mais paulistas do que brasileiras. O brasileiro é a valsa nacionalista, mas a minha é muito regional, é muito do nosso ambiente paulista. O próprio choro, né? Eu quis fugir um pouco da valsa de esquina, mas ainda está muito ligado à valsa de esquina. Eles são ainda bem paulistas e às vezes até italianizados. E essas valsas para fagote agora, o que o senhor me conta delas? Bom, aí já o melhor pensa no que faz, para que destina suas obras e tal. Tudo é muito pensado, celebrado, depois se põe um pouco o mão no coração, para ver se isso é uma coisa mais possível, mais acessível, mais comunicável. Porque a música que não tem comunicabilidade é a música árida, a música morta. Se a música não se comunica, não diz alguma coisa, e não deixa que ouve uma impressão de querer ouvir outra vez, ou de ter esse prazer renovado e tal, essa não é finalidade de arte. É música de passagem. E, infelizmente, hoje há muitos compositores que fazem a música transitória. E falando nisso, eu me lembro do período do futurismo, da Marinetti. Foi 1921, 22, 23. A quantidade de compositores que havia, fazia música completamente diferente. Eu faço música diferente. Tá? Onde estão? Sumiram todos. Qual o nome? O próprio Varese. Eu mais de vez em quando se lembra. E os outros? Havia um italiano que tinha inventado Marília Pratella, o Tono d'Amore, do Russolo. E a pessoa que todos se absorveram. Por quê? E no primeiro momento eles cantaram. E depois mas não deixaram dentro da pessoa a vontade de ouvir outra vez essa mensagem. Transferimos isso para a comida. Então nós comemos um prato delicioso. Daí até lembramos desse prato, queremos novamente prová-lo. E isso acontece na música. E nós ouvimos a obra que deixou em nós uma emoção e que nos transmitiu uma mensagem de beleza, e nós queremos renová-la. Porque o homem quer se renovar. O homem se renova todo dia. Desde o momento que ele levanta, ele se quer renovar. Todo tempo necessário de se renovar. Não de transformar ou revolucionar, que é diferente. Agora, há compositores que querem fazer uma música que ninguém fez. Este é o erro. Porque eu vou fazer uma música que ninguém fez. Por quê? Então, para quem é destinada essa música? Eu perguntaria. Isso me faz a impressão que me causou uma vez um camarada que chegou em casa e disse: eu vi um boi de 3 chifres lá embaixo. Todos nos precipitamos para ver o boi de 3 chifres. Eu vejo a natureza, que é 3 chifres e tal. Dias depois ele voltou em casa, sabe? Tem um boi de 3 chifres, já vimos. Isso acontece com algumas músicas do momento, especialmente do momento do Marinetti e tal. E muitos compositores atuais, que em lugar de botar a mão no coração e escrever o que a alma dele sente, escrevem o que o cérebro sente. E nem sempre atinge a finalidade. Agora, as duas coisas, sim, devem funcionar. Como no Stravinsky, por exemplo, quando dá no cérebro e o coração que palpitam e nos dá uma música realmente que nos dá força de continuar. Maestro, uma pergunta. Em que gênero musical
na composição só se sente melhor. Eu me sinto bem quando escrevo para a orquestra. Porque eu vivi praticamente com uma orquestra, vivia numa opção de instrumentos, daí sinto instrumentos, eu escrevo com facilidade, com fraqueza, e toco clarinete, toco flauta, toco fagote, toco violoncelo, contrabaixo, diplomei em flauta, que era o instrumento do meu pai, né? Piano. Mas que eu tenho uma facilidade extraordinária. Depois, vivendo na orquestra, em lugar de estudar a orquestração dos manuais, eu estudava com eles perguntando, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tanto que muita coisa nos próprios manuais e métodos de instrumentação não encontro. Qual é o método de orquestração que fala dos harmônicos da flauta? Nenhum deles. E no entanto que os harmônicos lindos, uma extensão limitada, ninguém usa. A clarinete tem uma porção de efeitos. Por quê? Esses que fizeram não praticaram, não procuraram o professor. Quem realmente fez uma obra melhor foi o Casella Mortari. Ou seja, eles especularam mais o indivíduo tocando do que realmente o instrumento. O que ele poderia fazer com o instrumento? E aí puseram o que se pode fazer. Já é uma grande passo à frente. Mas nem tudo está nesse trabalho. Por exemplo, em parte de tuba silencia. Quer dizer, não perguntaram ao tubista, aquele tocador de tuba, certos efeitos que se pode fazer na tuba, que é um instrumento riquíssimo. Não há literatura para esse instrumento. Ninguém escreve para tuba, ninguém escreve para trombone. Usam apenas nas orquestrações. Né? E mais uma coisa, e o menino, Mignone, escrevendo música infantil? O menino Mignone, que é. Como se sente? Eu me sinto à vontade, porque a música infantil, ela é infantil até certo ponto. Ela deve sempre dizer alguma coisa, deve comunicar alguma coisa. Realmente, por exemplo, um título, A Bonequinha Doente. A música deve dar a impressão de uma coisa doentia. E tá. Crianças brincando, uma coisa de movimento. E tá. Isso focaliza bastante. Quer dizer, o compositor pode chegar a fazer até grandes obras, escrevendo obras infantis. Não aconteceu isso com Schumann, operas infantis, fez uma obra genial, com caracterizações puramente de criança e tal. Mas, no entanto, a música tem valor, porque ela foi sentida, foi criada entre o espírito de necessidade de compor aquele gênero. E eu me sinto à vontade de escrever para criança, eu gosto. Eu já escrevi muita coisa e parece que vou editar alguma coisa nova, reeditar, não é? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta também ligada à questão do modernismo. Como é que o senhor vê essa preocupação de alguns compositores em criar uma linguagem universal? Digo assim, sem conotações regionais ou nacionais. Toda música que é intensamente nacionalista, ela se torna universal. A música brasileira boa, ela é universal. A boa música italiana é universal. Eu acho que esse problema não existe, só na qualidade da música. Wagner é internacional, não é mais alemão. De Falha, Albeni, eles não são mais internacionais. É a qualidade da música que dá essa internacionalidade. Mas música internacional não existe em si. Como é que vamos criar uma música internacional internacional? Veja uma aberração, vamos jogar os outros todos. Façam boa música, ela se tornará internacional. Isso sim. Mas será possível chegar a uma música internacional combatendo do jeito que é combatido hoje as músicas nacionais? As músicas não são combatidas, elas são discutidas. Não se pode combater uma vira-onda que foi muito combatida. Então que ele venceu. Que a obra dele está ali. E vamos conhecer essa combatividade que se transformou puramente uma dialogação de ociosos. Nada tinha a fazer e não sabia criar com os outros. Gostei de ouvir. O senhor já fez alguma música fora ópera, excetuando ópera, descritiva? Em geral, eu tenho muita tendência para a música descritiva. Tanto que hoje à noite eu vou levar um trabalho chamado Leilão, que ele é descritivo. É um leilão de escravos. São escravos que vão à venda e tal, dois se apaixonam, não querem ser vendidos e entra uma luta com os brancos, fazendeiros, compradores de escravos. Né? E justamente esse ambiente todo que se desenvolve. É muito descritivo. A música descritiva, ela às vezes peca
por falta de certa uma certa espontaneidade, fica muito vinculado ao texto. Mas o compositor, às vezes, pode ir além do próprio texto. Vou citar um exemplo, a Sexta Sinfonia de Beethoven. Tem um texto, mas a música vai além do texto, a gente não precisa mais do texto. Então, o compositor que venceu. Agora, a música descritiva, todo compositor quer fazer a música descritiva, não há dúvida. Começar pelo estado de alma que ele tem, né? A música sempre reflete o momento da vida e o tempo de um artista. Então, aí existe o paralelismo entre a pintura, a escultura e a música. Todas elas têm a mesma finalidade, o mesmo escopo, né? Todo artista procura fazer o melhor. Agora, o artista que é controlado, educado, sabe viver o seu tempo, sabe esconder a sua vaidade, mas todo artista é um grande vaidoso. É do artista que não é vaidoso. Se ele disser que não é uma polícia dele. E todo artista vaidoso, não tendo vaidade, ele não pode ser artista. Nós temos essa vaidade controlada, como disse, nós controlamos, eu não sou assim, tá, isso é no momento. Mas por dentro, o grande vaidoso diz, sem vaidade, o que faria na vida? Nada. Nem os trajes nós não faríamos mais. Alguns músicos alguma vez deixaram de entender a sua música? Isso é muito difícil. Em geral, a minha música tem muita comunicabilidade, isso eu sei. Eu procuro filmar com ele. Eu percebo que ele alcança a finalidade que eu quero e tal. Agora, nem todos podem gostar da minha música. Evidentemente, os compositores que têm outro tipo de criação, eles não podem acompanhar, a não ser que seja o meu aluno. Eu acompanho e tal. Mas outros não, né? Não posso obrigar o outro compositor a gostar da minha música. Não é sobre esse aspecto. É sobre, por exemplo, num ensaio de uma ópera, num ensaio de um concerto, se algum músico deixou de entender... bom, aí é a comunicabilidade do regente. O regente tem comunicabilidade de saber levar, transmitir o que ele viu nessa obra à orquestra. Ele é um grande intérprete, não há dúvida. A participação artística dele é de primeira hora. Isso é muito importante, todos conheçam. Mas todo intérprete que não colabora não é intérprete, não é nada. Há uma colaboração de cada um. Se vê que houve um Chopin tocado por 10 pianistas, serão 10 interpretações. Não é interpretação típica. Falem interpretação típica dos grandes. Não. É interpretação dos grandes, mas não são típicas. O outro pode inventar o Arral, por exemplo, toca um Chopin completamente diferente. A maneira dele, como você é bonito. Então a obra se torna, não perde nada com esses novos contornos que ele dá de interpretação. Porque o profissionalismo musical mecanizou muito o instrumentista. Em parte, o professor, quase todo professor, é um indivíduo que faz dessa profissão um meio de vida. É raríssimo o professor que nasce professor. Simplesmente é vocação. Existem alguns que têm vocação em ser realmente bons professores. Mas, em geral, o professor não é um bom participante da formação de um artista. Tanto assim que os compositores que estudam com determinado autor, daí a pouco mudam, porque acham que nesse professor não encontrava como se desenvolver, ou alguém que o compreendesse, ou que alguém o pudesse ajudar. Falo no sentido artístico da palavra. Eu queria saber uma coisa, maestro. A paisagem tem influência na composição? O modo de vida que o senhor leva hoje no Rio de Janeiro, do que ele vivia em São Paulo, é diferente para a música? Realmente influi bastante. Na minha composição, o Rio de Janeiro influiu muitíssimo, tanto na parte nacionalista da obra. Em São Paulo eu me sentia mais amarrado à parte italianizante. E no Rio eu me senti completamente brasileiro, carioquizante, até se quiser a palavra. Né? Eu me senti completamente à vontade. Tanto que esse trabalho de Janot é o Rio de Janeiro. Eu escrevi um trabalho que se chama Imagens do Rio, onde eu vivo no Rio. Quer dizer, eu realmente tive na vida momentos felizes.
da minha vida estando no Rio de Janeiro. Em São Paulo isso não tem muito. Eu em São Paulo sempre sofri. Nunca pude fazer o que eu queria. Fui vinculado a um professor, a isso, aquilo e tal, ao próprio pai. Bom, mas aí há também uma influência do início da sua obra, da dificuldade do início. 80, sem dúvida. A própria música popular é puramente finalidade comercial. De editar e ganhar aquele dinheirinho e tal. Eu escrevia várias horas, logo ia no editor com interesse de ganhar dinheiro, né? Qual a hora do dia em que Francisco Mignone se sente mais prazer em escrever? Eu não tenho hora. Às vezes, na hora de ir para a cama, surge uma ideia, tá? Então eu fico escrevendo até altas horas da noite. Não tem horário fixo, não escrevo com horário certo. Apenas a vida material, eu uso levantar essa hora, fazer isso, tá? Mas agora, compor não tem. De repente, de manhã surge uma ideia, tá? E não vou escrever essa ideia, estou mandando um apontamento, tá? Quantas vezes eu sento uma mesa, eu não tinha ideia do que vou fazer. Mas com a situação, a coisa não foi pegando. Daí a pouco vai aparecendo isso, aparecendo aquilo, e sou tomado pela criação da obra. E há períodos, ou já houve períodos na sua vida, em que a inspiração foi menor do que em outros? Dúvida, sem dúvida. Eu tive períodos em que eu pouco produzi. E mesmo me sentia, em certo momento, incapaz de produzir mais. Eu acho que acabei. Todos os compositores devem ter esse momento. Principalmente quando não conseguem se firmar numa certa coisa, né? Certo trabalho. Ou que tem que abandonar o trabalho porque não deu. Então, você sempre vítima da situação. Mas por que eu fui compositor? Eu podia ter sido médico, engenheiro, qualquer outra coisa e tal. Mas aquela luta interna que todos nós temos. Pode ver o que está lá. Então, eu vou fazer acho que uma última perguntinha só, que essa aqui me interessa saber porque acontece comigo também. Como é que o maestro Francisco Mignone, o compositor Francisco Mignone, vê a interpretação das suas obras pelos intérpretes? Se a interpretação valoriza a minha obra, naturalmente eu aceito. Até aprendo certas coisas que vai. E outras vezes ela fica abaixo, então eu fico quieto. Não é porque ficar quieto, a coisa de ficar quieto é tão boa na vida, não dizer uma brava demais. Porque eu sei que tem certos compositores que fazem questão dos mínimos detalhes na interpretação. E, inclusive, procuram moldar o intérprete para tocar do jeito que eles sentem a coisa. Mas aí, sabe aquele que falamos há pouco, aquela vaidadezinha, de mostrar coisas que a própria obra não tem, e vai, aqui é melhor fazer assim, aqui eu faço assim, eu faço assim. Isso é um pouco de preciosismo. E ao mesmo tempo, a preciosismo que está sendo uma vaidade, de mostrar, eu sou tal. Uhum. Eu não sei se, comigo, por exemplo, acontece um negócio engraçado. Eu fico assim, muito feliz de ver como é que a pessoa conseguiu entender o que eu fiz. Quer dizer, entender de uma maneira completamente diferente. É aí que eu acho a beleza da coisa. Não sei se falamos há pouco, é a colaboração do intérprete. Certo. Ele é aí que valoriza os intérpretes. O melhor intérprete que justamente cria dentro da própria obra outras coisas. Ou descobre coisas que o próprio compositor não imaginava. Isso acontecia muito em Beethoven, né? Uhum. Ninguém vê uma paisagem dos olhos Do outro, só. E o que o Márcio está compondo agora? Eu estou compondo obras para solistas. Flauta, oboé, clarinete, fagote. Aliás, falamos há pouco do José Vassa para fagote, para trompa. Tuba escrevi 6 cânones para piano e tuba. E não tinha nada para tudo. Trombone também estou escrevendo. E isso foi encarregado pela FUNAST. Eu escrevo as obras, eles falam e acabou-se. Eles estão fazendo muito essa ouvindo trilha, já tem isso mesmo. Instrumento não tinha, tinha a trompa, não tem nada para trompa. Tem uma coisa aqui ou lá, tem pouco. A harpa já tem um pouco mais, literatura já mais rica da harpa. E para coro? Para coro eu escrevi muito. Tenho 5 discos, para 6 discos. E uma 7ª que foi na Chapada.
que eu queria superar, mas não consegui. Então, enterrei a obra, fui de lado e acabei escrevendo isso. No adro da igreja. É, da igreja. E as suas missas são todas com texto em latim? Em latim. Eu acho que a música em português perde um pouco. Pode escrever outras coisas, para que escrever isso em português? Tanta coisa, tanto poema, tanta coisa bonita para escrever para a nossa língua. Para que sacrificar esse ato? O senhor acha, por exemplo, que a missa crioula perdeu por ser escrita em castelhano? Sem dúvida, perde. Se perde a seriedade um pouco. Né? Se aproxima as razoelas. O próprio espanhol cantado, a gente não leva muito a sério. Né? Isso é uma coisa individual. Sim, claro. Muito bem. O maestro tem que reger hoje. E vamos assistir. E tem e ainda tem. Eu vou tocar 2 pianos também com a minha senhora. Ela vai tocar comigo 3 obras do Valdo Anjou, 3 do Nazaré e 3 do Mignone aqui presentes. Muito. A 2 pianos. Merecido. Porque assim evitamos de ter tanto ensaio da orquestra. Tive 3 ensaios da orquestra e coloquei só 2 peças. Que é o Leilão, Lei Escravos e finalmente a 4ª fantasia brasileira. Que é o Rio de Janeiro. Um carnaval onde há 2 grupos que se encontram, não é? Um faz um canto, depois se mistura em contraponto os 2 cantos. E nisso há um episódio amoroso. Aparece um par chamando desbragadamente, ignorando completamente a música de carnaval. Que é um contraste, né? Que dá realmente faz sossegar o ouvinte, para não ouvir um instrutor rítmico do começo até o fim, né? Complicações rítmicas, porque realmente a obra é cheia de complicações rítmicas. Então, em 2 momentos para. E se namorado se namora esquecido completamente do que está acontecendo com aquilo todo. E essa fantasia é recente, não? Mais de 37. Agora que são, o ano passado ela veio a 3ª aqui. O 4º, depois vem a 5ª, a 6ª, a 7ª. São 9 fantasias para ter a orquestra. Todas elas escritas no Rio de Janeiro. Menos a primeira que foi escrita em Milão. Esse é um dos grandes problemas, ou seja, uma coisa escrita em 37 e não se ouve os nossos pianistas tocando, quer dizer, ficam repetindo 1000 vezes Beethoven e Mozart. E aí é um problema editorial. Qual é o editor no Brasil que vai editar uma obra sinfônica, partitura e as partes da orquestra? Para vender a quantas orquestras no Brasil? Só se for fora do Brasil. Porque no Brasil temos 5, não 6 orquestras. Qual é o editor que vai editar uma obra? Pode editar 6 exemplares. Mas dizem que haja fora do Brasil a possibilidade. Então precisa ter a música impressa. Porque a música impressa hoje faz com Xerox. Salvou um pouco. Mas antes, qual é o editor que ia editar, por exemplo? O Unicórnio editou a minha primeira fantasia brasileira. E ficou na FIB depois. Foi embora, já comprou, nunca mais editou. Mas veja, mas mesmo assim, foi editada, mas a gente não ouve os nossos pianistas tocando. Porque eu acredito que se houvesse um interesse e os pianistas chegassem para o senhor não forneceria o material. Agora, por que não tocam? Bom, aí é preciso fazer um pouco de propaganda. Se não tocam, não há procura. Se não há procura, é um círculo vicioso. fica encalhado. Claro. Depois de algum tempo, tem que ser vendido aquilo. É um círculo vicioso. Agora é muito triste para o autor ser vendido aquilo, né? Agora, há obras que saem fora, essas obras que todo mundo toca, principalmente os românticos. Sim. Os românticos são muito tocados, modernos, até Debussy, de falha, são tocados, são conhecidos. E os artistas estudam. Agora, o artista também estuda quando a música é procurada. Agora, quem é no Estados Unidos que procura a minha primeira fantasia? Ninguém, porque não existe. Mas é a mentalidade. Veja bem, por que razão se gravar tanto, se tocar tanto Satie, quando tem um Mignone para ser tocado? Bom, aí eu não posso responder. Porque eu só tenho que você se satisfaz. Gostei do trocadilho. Seu nome e Esther. Olha, foi um prazer imenso entrevistar o maestro Francisco Mignone, Sérgio Vasconcelos Corrêa, conselheiro do Museu da Imagem do Som. E há muito tempo que eu estava querendo o maestro Mignone aqui. Infelizmente foi uma coisa muito rapidinha. Então vamos esperar para uma outra vez
para fazer uma entrevista mais longa com o maestro. Então, Fabio, eu vou despedir. Estou completando 86 anos. Vocês estão convidados, quando eu completar 90, a continuarmos as entrevistas, está bem? Ótimo. São Paulo, 5 de maio de 1983. 1983.